Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a este episódio do podcast Uma Experiência Única. Hoje, em que vou estar a falar com a Ângela Silva, ela que é mentora de Slow Business, mas o slow não tem nada a ver com ir devagar, bem pelo contrário. Tem a ver com tu priorizares aquilo que é realmente importante para ti, mas também para o teu negócio. Ela vai falar um bocadinho daquilo que foi a jornada dela até agora, vai-me contar como é que ela conseguiu, num ano, a trabalhar 4 horas por dia, criar o seu próprio negócio, escrever um livro, entrevistar 75 empreendedores e fazer muito mais coisas. Acho que vai ser uma conversa muito agradável em que vais perceber que muitas vezes não é por fazeres mais ou muito mais que vais conseguir ter a vida que desejas ter. Portanto, fica desse lado e desfruta desta conversa. Ângela, obrigado por estares aqui. Bem-vinda a este episódio. Um convite que eu te lancei assim de forma, se calhar, inesperada, mas que eu achei que eras a pessoa certa para nos vir falar aqui um bocadinho de algumas temáticas que se calhar vão mexer com as pessoas que nos estão a ouvir ou a ver. Vamos falar aqui de algumas sobre trabalho, vamos falar sobre produtividade. Sobre alguns mitos em relação a essa produtividade, a forma como olhamos para ela, às horas que trabalhamos por dia. Podemos ter aqui um próximo best-seller a ser lançado. E portanto gostava-te de agradecer e começar, se calhar, com a primeira pergunta, que é aquela que, se calhar, quem não te conhece gostava de ver respondida, que é, afinal, quem é a Ângela Silva? Quem é que é a Ângela Silva? Exatamente. Olha, antes de mais, Pedro, obrigada. E o teu convite foi muito giro, porque foi antes de ir de férias 5 semanas. 5 semanas. 5 semanas, portanto, foi muito bom, foi muito engraçado, porque eu estava, portanto, o Pedro, tu enviaste-me para aí na segunda-feira, eu na quarta-feira ia já começar as férias, e fizeste-me o convite. E eu iniciei pela primeira vez na minha vida um período de descanso de 5 semanas. Nunca na vida que eu tinha tido 5 semanas de férias. E portanto, foi giro, porque foi mesmo naquele... Olha, ainda bem que enviaste agora, porque senão eu não te ia responder durante 5 semanas e tu se calhar ias pensar que... Epá, a Angela nem sequer me responde. Mas foi engraçado, foi no timing certo. E portanto, se estamos aqui hoje a falar, significa que tínhamos que estar aqui hoje a falar. Por isso, muito obrigada pelo convite. Porque este tema é sempre algo que para mim, e já vou explicar um bocadinho quem é que eu sou e como é que eu estou aqui a falar sobre o slow business e toda esta parte do foco naquilo que é o essencial e afinal o que é isto, o slow business. E portanto, obrigada pelo convite e que façamos disto uma conversa que bola para a frente, bola para trás, porque acho que é mesmo isso que é interessante também, e espero que seja interessante para quem nos ouve. E pronto, e olha, e basicamente quem é que eu sou? Eu costumo dizer que sou uma eterna aprendiz. Antes de formações, de backgrounds, experiências profissionais, eu considero-me mesmo uma pessoa que gosta de aprender novas coisas, gosta de ir para a zona do desconhecido, adora desafios e quanto mais impossíveis eles são, mais eu entusiasmada fico. Portanto, acaba por ser um bocadinho aí uma coisa que as pessoas dizem, isso não, tipo... Quando eu disse que ia escrever o livro, e depois podemos falar um bocadinho sobre isso, sendo eu engenheira, números, adoro números, e as pessoas tipo, escrever um livro, está bem, riem-se, não é? Olha, nas equipas, isto aqui não acontece, Ângela, sempre foi assim, impossível. Eu disse, isto vai acontecer. E as pessoas tipo riem-se na minha cara porque não acreditam que isso vai acontecer. Mas a verdade é que este meu entusiasmo por gostar de novos desafios e por ficar entusiasmado, acho que me ajuda a ultrapassar coisas que normalmente são difíceis. Eu fico com mais garra, com mais pica se for difícil e impossível. Então isso move-me um bocadinho, e esta é um bocadinho a Ângela, de gostar de desafios difíceis, mais entusiasmada fico. Sou muito orientada para resultados, adoro números. A minha vida e a minha formação é de Engenharia e Gestão Industrial, tirei em Aveiro. Por acaso não sei qual foi a tua formação de base, A minha formação base, ou melhor, foi Psicologia, mas há aqui uma curiosidade que é, também foi em Aveiro. Foi? E fui eu e os meus colegas que estreámos o curso de Psicologia em Aveiro. Nós fomos as cobaias para a Psicologia em Aveiro.
E que giro! Então aquilo deve ter sido um ano assim mesmo, tipo, interessante, tudo era novo. Foi ótimo para nós e para os nossos professores, porque estávamos os dois a explorar terrenos novos. E demos-lhes, acho que, boas dores de cabeça, porque uma coisa é tu planeares um curso e implementares e por aí fora, não é? E tens aquela tua ideia de como é que vai ser. E depois é lançares, chegarem os alunos e eles trazerem-te ideias diferentes daquelas que estavas à espera de receber. Pá, que fantástico. E além disso, o curso de Psicologia, conforme eu tirei na altura, era muito virado para a parte científica. Portanto, esquece lá as grandes teorias da Psicologia, olha mais para a parte de matemáticas, de análise estatística, biologias e tudo isso. E portanto, nós fomos ali as cobaias, diria eu, perfeitas para um curso diferenciador em Portugal. Mas foi uma jornada muito engraçada. Mas lá está, também foi em Aveiro. Portanto, se calhar... Que engraçado. Se calhar por um par de anos nos cruzámos ali na universidade. Pois, eu entrei em 2003. Então ainda foi por um bom par de anos, porque eu entrei em 2006. Portanto, devia estar a sair quando eu estava a entrar. Eu saí em 2008, era 5 anos, saí em 2008. Eu saí em 2009, portanto ainda nos cruzámos ali, ainda estamos ali 2 anos. Mas olha, Ainda não nos encontramos. Ali. Yeah. O departamento de Engenharia e Gestão Industrial era quase próximo do final de todo o campus. Não sei nem é que era o de Psicologia, se era mais no início. Nós ficávamos perto da reitoria. Ok. Portanto, Era mesmo ali. Sítio. Sim. Passado, imagina, era para aí 2 ou 3 à frente de Engenharia e Gestão Industrial. E olha, curioso. Então, isso aí foi espetacular, porque eu, apesar de ser de números, sou uma apaixonada também por ciências comportamentais. Que é como é que a máquina humana funciona. E foi quando eu transitei, e agora isto vai andar para trás e para a frente, quando eu transitei da Bosch para a Sonai, eu tive aqui um grande impacto cultural. Antigamente eu não falava sobre isto, obviamente, escondia, só as pessoas próximas é que sabiam, mas chega um ponto em que tu ultrapassas e sabes lidar com isso que aconteceu. E foi a melhor coisa que me aconteceu ter ido da Bosch, ter sido convidada da Bosch para a Sonai. Portanto, a parte de onde é que era o meu foco, a minha especialização? Muito na área de melhoria contínua, Kaizen, da metodologia japonesa, não é, que veio da Toyota, não é, que nasceu na Toyota, sim. De melhorar de forma contínua, não é, de reduzir desperdícios, de simplificar processos. Então, aquilo que eu aprendi na teoria em Aveiro de Engenharia e Gestão Industrial, que as grandes empresas é que aplicavam, eu acabei por aplicar na Bosch, porque a Bosch vive essas metodologias Kaizen. Então foi a Bosch que me ensinou a passar da teoria para a prática. E depois, e é uma cultura muito de rigor, disciplina, de processos, de cronograma, de melhorar de forma contínua, de medir os resultados, de saber se estamos no verde, no vermelho, para os objetivos que nós queremos alcançar, de peças que caem ao chão ou que se estragam nas linhas de produção. O que é que nós vamos fazer? Porquê é que isto aconteceu? De conseguir analisar a causa raiz de um problema para evitar que ele volte a acontecer. Isto era o dia-a-dia. Portanto, o que é que eu fazia na Bosch? Líder de equipas, geria equipas de produção e também era gestora de projetos da cadeia de valor, a Value Stream Manager. Pronto. Então, basicamente, este background deu-me aqui estofo, não é? Para conseguir passar do idílico que se fala na universidade, a engenharia e gestão industrial, destas metodologias que só se aplicam nas grandes empresas, para a prática. Sim. E lá está. Depois, quando eu fui para a Sonai, uma cultura, fui convidada para ir para a Sonai como coordenadora da Academia de Melhoria Contínua, ok? Das metodologias também Kaizen. Eles têm o programa IOW, Improving Our Work. E eu era então a coordenadora da Academia de Formação. Coordenava então os formadores, que eram voluntários, que é um projeto muito giro, porque imagina um diretor de um continente vai dar formação aos colegas da Sonai Sierra, da MOD, da Vorten. Então juntam-se ali um grupo de formadores que são voluntários, que fazem a sua função no dia-a-dia, mas que depois dão X dias àquela academia para dar formação. E o projeto é incrivelmente bondoso por isso, não é? Por todo este grande propósito, que são os internos ensinam os internos. Então, eu coordenava então esta academia, também dei muita formação e também geria então projetos. Tudo sempre relacionado com a parte do Kaizen, do Lean, de redução de desperdício e simplificação de processos.
E foi aqui, voltando àquela parte da ciência comportamental, que eu também gosto muito de números, meço tudo, não por uma questão de ser rigorosa, mas por uma questão de eu gostar de, ai que giro, eu demorei 1h30 por dia a escrever o meu livro. Quando eu vou fazer as contas? Contar histórias através dos números. E se eu não souber e se eu não tiver estes números, eu não consigo contar estas histórias. Então, para mim, os números acabam por ser super interessantes porque ajudam-me a levar chapadas de luva branca, não é? Que às vezes, eu acho que não sei o quê. Depois, quando eu meto os dados, tipo, estás a ver, Ângela? Não era bem assim. Então, essa parte da ciência comportamental e da minha paixão também por perceber como é que a máquina humana funciona, veio nessa transição da Bosch para a Sonai. Porquê? Porque a Bosch é uma cultura, tem muita cultura de rigor, de estrutura, okay, de foco. Sim. Então era muito normal, quando eu ia moderar workshops, termos uma agenda, pronto, temos mais 5 minutos, a seguir vamos tratar do próximo ponto, interrompia, não é? Organizem-se, não sei o quê, quem é que vai ser o porta... E aquilo fluía, não é? As pessoas percebiam, não sei o quê, e organizavam-se. Quando eu vou para uma Sonai fazer este tipo de intervenção, por ser uma cultura mais de flexibilidade, de escuta do outro, à nossa maneira, não é? Eu tenho aqui um choque cultural, em termos de valores, não é? Porquê? Porque eu estava tão habituada do comandar, do dizer que é para aqui, por ser líder e era muito command and control. Mas a questão é que a Sonai deu-me uma coisa muito importante, que é esta parte de eu fazer perguntas, de eu parar e respirar, de querer ouvir o outro, da opinião do outro, de eu me conhecer melhor, coisa que eu não tinha antes, que era muito de números, foco, produtividade e tudo mais. E foi aí que eu sofri esse choque cultural, que eu disse, ok, eu fico na Sonai, porque eu estava tipo, ou vou embora ou fico, não é? Porque eu acabava por, sem intenção, magoar algumas pessoas, porque as interrompia e elas não estavam habituadas, porque aquele rigor, aquela estrutura toda num workshop, para eles era se calhar muito intenso. Então eu percebi que, espera lá, o que é que eu estou... Ou seja, eu passei de tipo, estás a ver, de bestial, para besta. Tipo, porque é que ela está a fazer isto? E as pessoas não estavam habituadas a este tipo de abordagem. E foi aí que eu tive de tomar uma decisão, ou fico ou vou-me embora. E eu decidi ficar. E na altura fiz acompanhamento com uma coach, a Cristina Azinhal, não sei se conheces. Sim. Conheces? Foi ela a minha coach. E que me traçou, a primeira coisa que fizemos foi o meu perfil DISC, o meu perfil comportamental DISC. Ou seja, como é que eu me comporto, o que é importante para mim, o que é que eu valorizo, quais são os meus medos, os meus talentos, as minhas áreas a serem trabalhadas, como é que eu sou percepcionada pelos outros. Opa, e isto foi uma chapada de luva branca. Para mim, não sei se já fizeste este relatório disto, se tens conhecimento disto ou não. Tenho conhecimento, nunca fiz o meu, mas sei que às vezes tem esse impacto nas pessoas, de perceberem qual é que é o perfil delas mais predominante, porque acaba por não ser, ou seja, acaba por não te colocar numa caixinha, o que ele indica são tendências, e com essa informação tu acabas por perceber coisas em ti que se calhar até à altura não tinhas percebido, e conseguir enquadrá-las na tua forma de ser e de estar de uma forma se calhar completamente diferente do que fazias até ao momento. Que é o que estavas a dizer, tu chegaste a uma nova realidade vinda da Bosch para a Sonai, com um determinado perfil, com uma determinada tendência, e se calhar isso ajudou-te a perceber que, ok, se calhar isto pode resultar melhor eu fazendo as coisas de uma forma um bocadinho diferente, tendo em conta esta minha propensão mais para este âmbito ou mais para o outro. Certo, mas com uma diferença muito grande, que é sem perder a minha essência. Que isso é tão importante. Sabes, sentir que não estou a ser uma pessoa que não sou eu? Porque às vezes fala-se muito da influência, da persuasão, do rapport e tudo mais, para estabelecermos conexão. Para mim, o mais importante para mim não é a questão da influência e de persuadir o outro. A principal questão para mim é o respeitar, mas o respeitar verdadeiramente o outro, quem é que ele é, e perceber quais são os seus talentos, porque é que ele age como age, porque é que é tão perfeccionista, qual é o principal medo dele, porque é que ele age assim, perante uma mudança.
Porque é que ele não abraça a mudança como eu abraço? Porque é que só está a colocar entraves? Então, como nós não percebemos quem é o outro, nós acabamos por culpar e julgar o outro. O Pedro é um perfeccionista. Pedro, tu não aceitas bem a mudança. Tu isto. Então só andamos a apontar o dedo aos outros e a tentar persuadi-los e a persuadir-te a ti de que a minha ideia é melhor e que tens que fazer a mudança. E isto é totalmente... E para mim, e foi isso, estes 7 anos que eu estive a trabalhar nos perfis comportamentais e de aplicá-los nas equipas, fez uma diferença de tipo da noite para o dia. Porque eu não preciso de te convencer de nada, eu não preciso de te persuadir de nada, eu apenas preciso de entender quem é o Pedro verdadeiramente e perceber que tu, para alinhares nesta mudança, tu precisas de estar seguro com aquilo que vai acontecer, porque o teu perfil é mais cauteloso. E eu, se calhar, em vez de ter uma abordagem de vamos mudar o mundo, vou dizer, nós vamos mudar o mundo, mas nós vamos começar pelo passo 1, o 2, o 3, vamos fazer isto, não sei o quê, porque isto, quando eu passo a explicar isto de uma forma concreta e coerente com aquilo que é o sonho, não é dizer só o sonho, mas dizer como, tu aí dizes, se for assim, se calhar o meu nível de aversão à mudança já consegue mudar. Mas eu não deixei de ser a Ângela orientada para resultados e que gosta de mudança. Eu continuo a ser a mesma. Eu apenas respeitei quem tu és, Pedro, e dei-te o teu espaço. Que é, ok, nós temos isto, tens tempo para pensar, vê o que é que tu achas, porque tu és excelente a fazer análise de riscos. Então, eu que não sou tão boa a fazer análise de riscos, que não sou, porque sou muito impulsiva, então ajuda-me tu, Pedro, desculpa, estou a dar o teu exemplo para criar aqui uma dinâmica, não é? Não sei se és ou não. Mas, então, Pedro, vou-te dar o teu espaço para tu poderes decidir, não é? E olha, já que tu és tão bom na análise de riscos, o que é que tu achas que pode correr mal no meio disto tudo? E se eu fizer isto, se eu perceber que tu tens este perfil, que tu precisas do teu espaço, eu não preciso te impingir nem persuadir a fazer nada. Eu apenas estou a respeitar a tua essência, ok? E estou simplesmente a ser eu própria, mas também a respeitar quem tu és. E isto para mim é que é o fundamental e por isso é que um dos pilares da minha empresa, da Equal, é os perfis comportamentais. É o DISC. E dizem-me assim, só isso? Eu digo, só! Só isto permitiu-me passar de gerir projetos de 100 mil euros para milhões de euros. Só. Porque eu consegui perceber verdadeiramente, na equipa que eu tinha de projeto, a Maria, o João, consegui criar a tal equipa de performance. De tipo, todos nós nos complementamos uns aos outros. E sabia que com a Maria tinha que começar a reunião a falar do gato dela e perguntar como é que o gato estava, porque isso é importante para ela, e dar-lhe ali um bocadinho de espaço para ela conversar comigo, antes de começarmos a trabalhar. Mas se calhar, para ti, Pedro, imagina que valorizas a perfeição e o rigor, eu vou-te dizer, a primeira coisa na reunião não é falar do teu gato, porque tu não queres que eu entre na tua esfera pessoal. Aquilo que é importante para ti é eu dizer-te qual é o propósito da reunião, o que é que vai acontecer e no final vamos sair com isto nesta reunião. E se eu, Ângela Silva, conseguir entender que tu, Pedro, tens a tua essência, o teu caráter, a tua personalidade e respeitá-la, e se a Maria tem outra, e se eu consigo dar esse espaço para ela se sentir bem, eu não deixo de ser a Ângela determinada e orientada para resultados. A verdade é que eu consegui muitos melhores resultados do que antes a respeitar os outros. E por isso é que eu sou tão apaixonada pela ciência comportamental e pelo DISC e pelos perfis comportamentais, porque eu acho que se todos nós nos conhecêssemos um bocadinho melhor, eu não tinha noção que magoava pessoas ao interrompê-las, eu não tinha noção que às vezes sou um bocado fria ou brusca, se calhar agora já nem tanto, já não, as pessoas já não revejo isso em ti, pois, mas eu fiz um trabalho que foi escuta empática. Sim. Eu ao longo destes 7 anos estive a trabalhar a escuta empática, calar-me, fazer perguntas. Tu neste momento, e se calhar começou por aí, começou por tu aplicares a DISC a ti mesma, ou aplicarem a DISC e tu percebes qual é que era o teu perfil predominante, conheceste um bocadinho mais a ti mesma, chega ali um momento em que tu começas a passar de um nível de consciência mais base que tinhas sobre ti e começas a aumentar esse nível de consciência até perceberes, ok, há aqui características, há aqui coisas que eu estou a fazer de uma determinada maneira que eu posso fazer de outra.
E tu, quando falavas de respeitar os outros, eu estava-me a lembrar de um... Já não sei se é um provérbio, se é uma forma de falar, em que se diz que devemos tratar os outros como gostaríamos que nós fôssemos tratados, mas o que é que acontece quando nós tratamos os outros da forma como nós gostaríamos de ser tratados? Exato, isso está exato, sempre nos disseram isso e não está totalmente certo. Obviamente que eu não quero que me tratem mal e não vou tratar mal o outro, mas o princípio por detrás não é o melhor, certo? O princípio por detrás é de que tu assumes que os outros querem ser tratados como tu gostas de ser tratada. E não querem, porque eu quero é desafios e mudança. E se tu fores uma pessoa que quer estabilidade, e se eu te tratar da mesma forma, vai haver incompatibilidade. Portanto, não se trata, obrigada Pedro, por trazeres isso, porque foi super importante aquilo que tu trouxeste, que é, desde criança, sempre nos levaram a acreditar isto, que é, trata os outros como queres ser tratada. Não, está errado. Trata os outros como eles querem ser tratados. Como eles querem ser tratados, não como eu gostaria que me tratassem a mim. Porque a mim eu quero que me deem desafios e que sejam rápidos. Sim, e sim. Se calhar tu precisas é que eu seja um bocadinho mais lenta. É que depois isto traz um duplo desafio, que é, mesmo que eu queira que os outros me tratem como eu gostaria que fosse de ser tratado, eu tenho que me conhecer a mim próprio e perceber como é que eu gosto, afinal, de ser tratado. Quando eu peço... quando eu começo a pensar em tratar os outros como eles querem ser tratados, como eles gostam de ser tratados, eu tenho não só que me conhecer a mim, tal como tu começaste a conhecer a ti própria, como tenho que conhecer o outro e como é que ele gosta de ser tratado. E é como tu dizias, a partir desse momento, não precisas de recorrer a técnicas de persuasão nem de influência para impactar e influenciar a outra pessoa, porque ela já o faz de livre vontade, porque sente que ela... Tu sendo autêntica com ela e tratando-a da forma como ela gosta de ser tratada, ela também pode ser autêntica. E portanto temos E dá o melhor aberto dela. para... Sim, sim. E dá o melhor dela. E dá o melhor dela. E nós damos o melhor de nós. Se sentirmos que somos valorizados por aquilo que somos. E todos somos diferentes. E que nós temos valor por sermos perfeccionistas. Existe um talento, existe vantagens em ser um perfil que é o cauteloso, que é perfeccionista. Existem vantagens em ser um perfil sereno, que valoriza a estabilidade e a segurança. Existem vantagens em ser um dominante como eu, que valoriza os resultados e a rapidez. Existem vantagens em ser um eterno otimista como o amarelo, que é o influente, não é? Que apenas quer se relacionar com o outro e conquistar o mundo e tudo mais. Existem vantagens tudo nisso. Nisto tudo, é realmente conseguirmos perceber isso e termos essa consciência, e aqui eu dei um salto considero que tenho vindo a dar grandes saltos em mim, ou seja, e é interessante porque os teste de personalidade versus o DISC, não é? Dos perfis comportamentais. Os testes de personalidade são ótimos, já fiz e tudo, batem certo. Mas é personalidade. Eu não consigo mudar. É mais estanque. Um Enneagrama, eu sou tipo 8 do Enneagrama, que é o líder, é o confrontador. E a não ser que aconteça uma coisa traumática na minha vida, eu serei para sempre o tipo 8. O DISC não. O DISC, nós temos um perfil, nós temos um misto de todos, mas dependendo do contexto, da fase onde estou, daquilo que eu estou a trabalhar, o meu perfil DISC foi evoluindo. Eu antes era mais DC, dominante e cautelosa, e quando fiz a transição para a SONAI passei a ser mais DI, dominante e influente, porque o influente tem a parte das pessoas, da relação humana, de se querer conectar, de fazer perguntas, estás a ver? Então, como eu trabalhei a escuta empática e diminuí o meu nível de rigor que eu tinha, não é? De cumprir a agenda, que era tão importante cumprir a agenda para mim numa Bosch, como eu comecei a ser menos rigorosa e dizer, ok, malta, ok, está a render, muito bem, não conseguimos terminar o workshop, a agenda, mas está tudo ok, porque eu senti e vocês sentiram que estava a ser produtivo. Então, agora o que nós temos que fazer é marcar uma próxima sessão, a sessão 2 do workshop, para terminarmos o resto da agenda. Antigamente eu não era capaz, não tinha maturidade emocional, nem consciência disto. O que eu faria era atropelar as pessoas e dizer, vamos lá, e no final isto tem que estar feito porque foi aquilo que foi planeado. Nem que não tivesses o melhor dos resultados no final.
Percebes? Exatamente. Só que enquanto que isto numa Bosch funciona, porque tu estás dentro de uma cultura que está muito orientada para resultados, rigor e não sei o quê, quando tu vais para outro meio em que isto não é assim tão importante, tu dás um trambolhão e magoas-te, que foi eu, aqui, não sei o quê, nos joelhos. E pior que foi a questão de aquilo que acontecia, que era o impacto, a percepção que eu tinha, que estava a magoar as outras pessoas. E eu chorava, Pedro. Eu vinha no carro, depois de um workshop, a tentar melhorar a minha escuta empática, a não ser tão rigorosa, a fazer mais perguntas. Isto é um processo de mudança incrível. E eu chorava quando não o conseguia fazer. Tipo, não fui capaz, neste workshop, ou seja, eu depois metia as expectativas à Ângela, tens de fazer isto. E às vezes a minha natura vinha ao de cima, o meu instinto, e não conseguia contrariar. E chorava, porque eu estava a magoar as pessoas, quando o meu objetivo nunca era, final, nunca era magoar ninguém. Eu não queria ser considerada fria, agressiva, bruta, que para mim eu era direta, assertiva, mas para outras pessoas não. Então, o meu objetivo sempre foi atingir resultados, não magoar pessoas. E quando eu tenho esta consciência da minha intenção, qual é a tua intenção, Ângela? A minha intenção é atingir resultados. As pessoas têm que ficar magoadas pelo caminho? Não. Então, o que eu vou fazer é atingir os resultados sem magoar ninguém pelo caminho. E foi um grande percurso, ainda hoje o é, e aliás, nas minhas mentorias individuais que tenho, não começo com nenhum empreendedor que não faça o perfil DISC e depois coloco lá na nossa pasta partilhada o meu perfil DISC e diz, vai ler o meu perfil DISC. Mas porquê? Para tu me conheceres e saberes com quem é que estás a trabalhar. Porque quando às vezes vier este meu lado de interromper, de vamos lá, não sei o que mais, tu perceberes porque é que eu o estou a fazer e de eu ter também consciência disso. Então é uma relação que estamos mesmo tipo de par a par, como colegas, como parceiros, em que se conhecem tudo. Todos os meus talentos, aquilo que eu sou boa e tudo aquilo que eu tenho que melhorar. É um bocadinho por aí. É engraçado tu passares de um perfil, como estavas a dizer, cauteloso, que em parte também era. Mas o perfil principal é sempre o D. Sim. Esse sempre se manteve, não muda. Esse esteve lá sempre. Agora, e eu quero que esteja. Eu adoro o meu perfil dominante principal. Agora, tendo como secundário um perfil cauteloso e depois tu passares para esta abordagem que é uma abordagem que requer alguma coragem, que é, eu vou partilhar aquilo que é o meu perfil com outra pessoa para ela me conhecer um bocadinho melhor, em que eu vou mostrar as minhas virtudes, mas também aqueles que são os aspectos a melhorar, requer aqui não só consciência, mas também esta melhoria, esta mudança, que eu estava há bocadinho a pensar. Tu começas o teu percurso profissional a aprender e a aplicar o Kaizen, a metodologia, aos outros, às equipas e às organizações, e depois passas a ser tu a aplicar isso a ti própria, a fazer o Kaizen a ti própria. O que eu acho que é extremamente interessante, porque tu pegas num processo que, ok, eu vou fazer isto com os outros, para os outros, e às páginas tantas, estás tu a fazer isso contigo própria. Não sei se de uma forma intencional de, ok, agora vamos fazer isto, se de uma forma também proporcionada pelo contexto, porque houve aquela enorme mudança que tu tiveste de passares da Bosch para a Sonai, e depois perceber como é que isto tudo está a acontecer, como é que o teu mundo está todo a girar e onde é que isto vai levar, até porque esta parte do mundo corporativo é uma parte da tua vida, mas depois há mais vida para além disso, pelo que eu sei. Exatamente, e depois aconteceu uma coisa maravilhosa na minha vida, que foi engravidei, só que tive que parar, e foi outro grande choque, cultural ou não cultural, que surgiu na minha vida, que foi... E lá está, só resumindo aqui, por isso é que eu digo, a primeira coisa que eu digo é que eu sou uma eterna aprendiz. Porquê? Porque todo este caminho que eu tenho feito, muito ligado aos números, não é? Depois de passar pela parte de desenvolvimento pessoal, os perfis comportamentais, compreender isto é a coisa mais complexa que existe, que é a nossa máquina humana.
Isto é tão difícil e tão desafiante que por isso é que eu não me aborreço. Porque eu aborreço-me com muita facilidade. Quando aquilo começa a não dar desafio, eu... siga, quero novas coisas. Sim. Então, esta coisa de ser uma eterna aprendiz nesse sentido de não querer... De querer estar sempre a questionar o que faço, como faço, porque é que eu faço... se é a melhor forma, se não é a melhor forma, e depois de experimentar novas abordagens e estar aberta a aprender novas coisas, como o yoga e a meditação, que foi aí quando eu engravidei e que tive que ser obrigada a parar porque tive 2 episódios anteriores que não correram bem e o médico disse-me, ok, vamos ter que parar porque eu não sei se é ou não do ritmo, porque a verdade é que eu também digo que sou uma ex-workaholic. E a verdade é que era, porque eu trabalhava 12, 13, 14 horas, sábados, domingos, eu adorava, aliás. Era non-stop. Non-stop, eu adorava este ritmo, ligavam-me às vezes às 4, claro que não me adorava quando me ligavam às 4 da manhã, precisava-me atirar o telefone, não é? Mas basicamente precisava dele e portanto não atirava. Não, mas sim, esta pressão constante, este desafio, esta adrenalina que eu vivia, eu gostava muito. E quando eu fui para a Sonai também, sempre a viajar, Lisboa, Madrid, às vezes saía de casa às 3 da manhã, chegava a casa às 11 da noite e portanto, projetos sempre metido em dar formações, a liderar projetos, tudo isto era muita coisa a acontecer, e eu adorava, a verdade é essa. E quando eu tive que parar e engravidei e disseram-me, tem que parar, foi tipo uma mudança do 80 para o 8. E foi outro grande choque que eu senti, que é, eu vou dar em maluca. Sim. Como é que eu vou passar do ritmo que eu tinha? Eu, felizmente, pronto, não precisava estar em casa, de repouso absoluto, não precisava. Mas como é que eu vou encarar esta mudança de ritmo? Porque eu por si só, já deves ter reparado, não é? Tenho um ritmo, pronto, acelerado, mesmo a falar. Tenho o meu ritmo, mas é um ritmo que eu sei que mesmo a falar, a gesticular e tudo, é mais acelerado. Como é que eu vou parar? Como é que eu vou abrandar tanto? Pronto. E foi aí que o slow, não é, entrou na minha vida. Portanto, eu agora, como mentora de slow business, o business eu acho que adquiri muito a parte do business no Kaizen, não é? Na Bosch e na Sonai, a implementar e a ajudar as equipas a implementar estas metodologias que só requerem papel e caneta. Por isso é que eu adoro o Kaizen, que é investimento, entre aspas, zero, é papel e caneta e reduzir desperdícios, questionar, simplificar processos, demora 10, vamos pô-la a demorar 5 e resta-nos este tempo. Portanto, muito foco naquilo que é importante, não andar a fazer por fazer. Isto é uma coisa muito importante, que é, eu não falo tanto de gestão de tempo, nem de produtividade em primeiro lugar, eu falo muito de gestão de prioridades em primeiro lugar. Para mim não é tão importante a eficiência das coisas, vamos pegar num processo e vamos melhorá-lo. Para mim não é por aí que se começa, okay? Já comecei por aí, já errei. Mas de que adianta eu estar a ter gestão de tempo e de agenda e estar ali a encaixar tudo direitinho, se depois tem coisas lá no meio que nem sequer deviam estar a ser feitas? Que não te aproximam em nada do teu objetivo macro, que não te ajuda a dar um passo. Ou então tu aplicas tanto esforço naquilo que depois o sumo do limão, depois de espremido, é tão pouco. Então, para mim, eu não falo tanto de gestão de tempo nem de produtividade, existem várias pessoas especialistas nesse tema. Para mim, o que é mais importante é definir aquilo que tem que ser feito, o foco naquilo que realmente importa. Então é quase como vais para a garagem, tens uma garagem, não é? Tu, homem, estas coisas, ferramentas, não sei o que, não sei, e um dia decides ir arrumar a garagem. Estás de férias, vais arrumar a garagem. E apercebes que tens muita coisa que nem sequer utilizas, nem sabias, a tinta está estragada, depois aquele pneu que está ali já nem serve na bicicleta porque entretanto compraste uma nova e aquilo já não sei o quê. Ou seja, tu acabas por fazer uma triagem à tua garagem, não é? Sim. Sim.
Pronto, então tu apercebes-te que de tudo aquilo que tu tens, tu não precisas daquilo tudo. Então tu começas a eliminar e a colocar, ok, isto eu não preciso, isto eu preciso, isto eu tenho que pensar. 3 molhinhos. Opa. E isto é a mesma coisa. É nós pegarmos no nosso negócio, em todas as tarefas, atividades e projetos em que estamos envolvidos e perceber, não tanto tentar fazer mais com o mesmo tempo, não é? Otimizando aqui os recursos, não é? Não é tanto aquela questão de fazer mais tarefas com menos tempo, tem a ver mais com fazer aquilo que tem que ser feito, fazer as coisas certas. Portanto, em primeiro lugar, para mim é eficácia, não é eficiência. Não é melhorares aquilo que tens para fazer. Não, eu não me interessa. Será que isso que tu estás a fazer faz sentido fazer? Se calhar é uma coisa que está na garagem e que tu já devias ter deitado fora. Então, para mim é essa questão. É fazer as coisas certas. Fazer menos coisas com menos recursos. Em segundo lugar, vem a eficiência. Depois de eu limpar a garagem e deitar aquilo que não interessa fora, eu vou pegar naquilo que me interessa e vou organizar da forma mais ótima, que é isto que eu preciso todos os dias tem que estar mais próximo, a tinta que eu só preciso de 6 em 6 meses para pintar aquela madeira, para refrescar, ou uma vez por ano, vai ficar mais longe, porque eu não vou lá todos os dias. Então nós organizamos, tornamos mais eficiente o nosso dia-a-dia, mas depois de fazer esta triagem e deitar fora aquilo que não interessa. Portanto, para mim, ainda bem que tocaste nesse ponto da produtividade. Começamos sempre por aí. Certo, começar sempre por parte da eficácia, não por parte da eficiência. Eu vejo muita gente, Pedro, a começar pela parte da eficiência e da gestão de tempo. Aliás, o tempo não se gera. O tempo existe. Sim. O que se gera são as atividades. Era nessa linha que eu tinha que colocar agora uma questão. Porque tu falaste da importância de criar prioridades, de diferenciar aquilo que é essencial daquilo que é não essencial. E é curioso porque eu, desde há uns meses para cá, comecei a adotar uma visão essencialista sobre a minha vida, sobre aquilo que eu faço com o meu tempo. Sim. Porque acho que é uma visão que realmente, adotando-a da maneira que ela é para ser adotada, também não levando a um extremo total, mas com peso quanto em medida, tu consegues ganhar mais qualidade de vida sem fazer grandes mudanças, okay? Sem levar assim um choque na tua vida. Isso. E aquilo que eu te ia perguntar é, tu tens a sensação que as pessoas e as organizações estão focadas naquilo que realmente importa no dia-a-dia? É isso. A maior parte das pessoas, não estamos focados naquilo que realmente importa. Estamos focados naquilo que aparece e que por muitas das vezes não é importante, não nos leva a alcançar aquilo que queremos. É tal matriz de Eisenhower, não é? Que divide então entre o urgente, atividades que são urgentes ou não urgentes, importantes e não importantes. E eu costumo fazer uma pergunta aos empreendedores, que é: o que é que seria, se tivesses mais tempo, o que é que seria mesmo importante de fazer, mas que não estás a fazer porque não tens tempo, não é? E aí vem o tal não urgente e importante, que é onde nós devíamos apostar a maior parte do nosso tempo, que é na nossa formação, no relacionamento com as pessoas, seja equipa, seja clientes, seja fornecedores, termos aqui uma teia, uma rede, uma networking feliz, alinhada. É nisso, porque não são as paredes, não tem a ver com o software, tem a ver com as pessoas, não é? Os negócios são pessoas. Então, o que eu vejo é muito isso, é nós todos. Eu já estou um bocado farta da analogia da roda do hamster, não é? Mas andamos todos aqui um bocadinho a reagir. E a reagir. Sim. A reagir apenas. Reagimos. Alguém nos liga e parece que nós temos que atender. Cai um e-mail e parece que nós temos que responder imediatamente. Mandam-nos um WhatsApp e parece, e toda a gente espera, que temos que responder no imediato. E esta velocidade, muitas das vezes, até somos nós próprios que a incutimos. Que é, quando nós acabamos por cair um e-mail e nós respondemos, muitas vezes as pessoas dizem: "Ei, Ângela, mas tipo, as pessoas exigem." Eu disse: "Ok, mas como é que funciona a questão dos e-mails?" Porque depois cai e eu respondo, e qual é que é mais ou menos o tempo? Eu estou sempre com aquilo, sou muito rápida a responder, a dar resposta. Pois claro que é, pudera. Pois o que é que acontece? Tu respondes rápido,
a outra pessoa também responde rápido e somos às vezes nós próprios a incutir esta velocidade frenética no nosso mundo, ao invés de não darmos uma pausa. Às vezes há problemas que se resolvem por si só sem fazermos nada. O Timothy Ferriss fala disso em 4 horas por semana. Fala disso, às vezes, tipo, o problema desaparece porque não era importante, porque depois, entretanto, alguém conseguiu resolver de outra forma. Mas acho que muitas das vezes nós, sem termos esta consciência, andamos realmente aqui muito ocupados, mas não estamos a ser produtivos, não é? E isso é algo para nós refletirmos, que é e depois o que é que nós sentimos no final do dia, estas pessoas ou todos nós, não é? Quando sentimos, fiz imensas coisas, mas no final o que é que tu sentes? Ai, pá, sinto-me frustrada, não fiz nada daquilo que tinha para planear, tive sempre a fazer coisas. Epá, eu ouço isto tantas vezes. É irónico e ao mesmo tempo é um paradoxo, que é, parece que passamos a maior parte da nossa vida a tentar criar condições para nos dedicarmos àquilo que é importante e, ao mesmo tempo, estamos a relegar aquilo que é realmente importante para segundo lugar em favor de criar essas condições para aquilo que é importante. Andamos com coisas aqui um bocadinho trocadas, parece-me. Yeah. E só porque muitas das vezes nós também não paramos para pensar. Não criamos este espaço para nós de, ok, quais são os meus objetivos? Pá, trimestre. Dividir em ciclos mais curtos. Se o meu ano só tivesse 3 meses, ok? O que é que teria de acontecer nestes 3 meses que fosse realmente importante? Quais são 1, 2 coisas que seriam importantes de fazer ou de concretizar? E realmente haver esse compromisso porque muitas das vezes não tem a ver com rigor, disciplina, é preciso... E depois andamos todos a martirizar porque não somos rigorosos nem consistentes naquilo que andamos a fazer, não é? Quando muitas das vezes nós não temos que ser tão rigorosos e consistentes. Nós podemos fazer poucas coisas, mas que cada tiro tem um impacto grande. Eu podia ter escolhido um caminho totalmente diferente daquele que escolhi. Eu podia ter escolhido fazer mais mentorias do que aquelas que faço, mas eu escolhia, como eu pensei assim, ok, eu com a mentoria chego a uma pessoa de cada vez, não é? Com as formações chego a mais, com os workshops que eu faço, mas a mentoria é uma pessoa. E para mim, como eu quero ter mais impacto com menos esforço, como é que eu consigo ajudar mais pessoas com menos esforço? Vou escrever um livro. Com aquilo que eu sei, vou escrever um livro. Porque eu consigo, se calhar, levar a mensagem a mais pessoas com menos esforço. E tu dizes, isso foi menos esforço. Epá, para mim, até foi super prazeroso. Não te vou dizer que tipo, não procrastinei, que não houveram momentos difíceis e tudo mais. Claro que sim. Aliás, eu não estava habituada a escrever. Eu sou uma pessoa de números, o máximo que eu escrevia era e-mails e apresentações de PowerPoint para a formação que ia dar. Eu não publicava em redes sociais, eu não escrevia nada. Portanto, lá está, estás a ver? Quando eu digo à minha mentora que contratei, isto vai acontecer no dia 5, portanto nós estávamos em maio de 2021, e eu digo-lhe, ok, eu preciso de alguém que me ajude mensalmente a afinar aqui a minha escrita e a dar-me aqui dicas e não sei o que mais, porque eu no dia 5 de 5 de 2022 quero lançar este livro. E a pessoa fez aquele sorriso em ti. Mas tu tens hábitos de escrita? Eu, não tenho nada. Mas tu costumas não sei o que mais? Não tenho nada disso. E foi giro, porque obviamente que ninguém em primeiro lugar acreditou em mim, acho que nem o meu marido acreditou em mim. Eu disse, isto vai acontecer. Mas eu podia ter escolhido outro caminho, percebes, Pedro? Sim. E a verdade é que eu escolhi este e em média dediquei cerca de 1h30 por dia a escrevê-lo. E nesse ano de 2022 eu só tinha 4 horas por dia para trabalhar, que foi uma mudança brusca e foi fantástica, que lá está, já linkando aqui com o slow que entrou na minha vida e que me permitiu aproveitar aqui a licença a baixa em primeiro lugar e depois a licença de maternidade. Eu já não me via a voltar para o mundo corporativo, já não fazia
para mim, comecei a dar mais importância à parte da família, de estar com a minha filha, quando é que eu vou estar, vou chegar a que horas a casa. Isto tudo começou-me a meter muita confusão. Epá, eu vou sair às 3 da manhã de casa e vou chegar às 11 da noite. Então, quando era eu e o meu marido, epá, somos adultos e tal, estamos comprometidos, somos ambiciosos, queremos mais e dedicamos de corpo e alma e aqui forever e tatuamos a empresa, tudo. E depois chega um ponto em que eu tipo, já não quero mais isso, eu já não quero tatuar aqui, eu só quero ter tempo para mim, para ler. Li 20 livros num ano, coisa que nunca tinha feito. Consegui-me começar aqui a plantar a minha sementinha do que é que seria o meu negócio antes de tomar a decisão de me despedir. E tudo começou ali a ser magicado. E foi no ano de 2019 que ela nasceu. Portanto, ela nasceu a 5 de dezembro. E em março entrou o Covid. De 2021. De 2020. Ótimo. Foi excelente. Porquê? Imagina, pós-parto, hormonas ao rubro, e eu a pensar, ai, finalmente agora já não está, já passaram aqueles 3 meses assim mais críticos dos bebés, não é? Portanto, vou começar a sair mais agora, para não darem maluca. Certo. Entra Covid, portanto, Ângela, fica mais em casa, com o recém-nascido, a mudar fraldas, a amamentar, a dormir 40 minutos de cestas durante o dia. Ai, quem é mamar Covid percebe aquilo que eu quero dizer. Quem não é, também percebe, porque não é também fácil. passa por... Sim. É uma provação. Sim, mas a verdade é que foi a melhor coisa que me aconteceu na minha vida. Porque se eu não tivesse, entre aspas, tido sido obrigada a parar, eu não tinha conhecido yoga, começado a fazer meditação, que antigamente isso irritava-me e ainda me deixava mais nervosa. Lá está, não estava preparada. Não estava preparada para dar esse passo. Então comecei o mindfulness, de estar no aqui e no agora. Sabes o que é descascar a cenoura? E só dar exatamente como só estava a ver a cenoura e a descascar a cenoura naquele momento, não havia mais nada, não havia preocupações, porque estava em casa, não é? Eu não dava, com o descascador, não dava 2 vezes no mesmo sítio. Não sei se me faço entender. Sim. Tirava a casca, rodava, tirava a casca, porque eu estava plena naquele momento. Então tudo passou a demorar menos tempo, porque como eu estava focada, eu estava a virar e eu dava para aí 5 ou 6 e estava feito. O que é que eu fazia antes? Dava para aí Rápido. 5 ou 6 no mesmo sítio, na casca da cenoura. Adoro este exemplo que eu trouxe da cenoura. Era mesmo fixe, porque eu fiquei mesmo tipo... Mas depois também há o outro lado, que é... Tu estás tão no momento que chega a um determinado momento em que já quase não há cenoura. Porque já foi descascada tantas vezes que ela já desapareceu. Não, eu estou no momento e só tiro a casca uma vez. E está pronta em muito menos tempo do que se eu andar ali sem consciência a tirar a casca 2 vezes, mas rápido. Porque eu não estou naquele momento e não estou a observar. Portanto, Sim. o mindfulness do estar aqui e agora, o meu marido chegava a casa e perguntava-me: como é que tu conseguiste fazer sopa, um risoto e salada para aí em 40 minutos? E eu disse, realmente foi pouco tempo. Mas eu não tinha esta noção, tipo, como é que eu consegui realmente fazer sopa, não sei o quê, o risoto? Porque eu estava tão naquele momento que sabia que a panela tinha que ir agora, porque demorava 20 minutos. Como eu estava só naquele momento, eu conseguia em 40 minutos fazer tudo isto. Então, o mindfulness também é slow business. É nós aplicarmos o estar aqui e agora, a atenção plena àquele relatório que eu estou a fazer para o cliente. E não estou a ir a e-mails, não estou a ser perturbada com a chamada, não estou a tentar fazer multitasking e ver outra coisa. Não, eu estou no aqui e no agora a fazer aquele orçamento para aquele cliente. Só isso. Tenho alguma coisa, anoto, livro a minha mente de preocupação, faço journaling, pego num post-it, anoto, e está ali. Eu já não me esqueço, mas também já não me está a ocupar a mente que me estava... Ai, eu depois tenho que fazer isto. Já tento evitar, ok? Ai, está aqui. Pego e escrevo. Então, parecendo que não, estas pequenas coisas são grandes coisas. E foi assim que, em 2021, trabalhei apenas 4 horas por dia. Porquê? Porque como eu fiquei com a minha pipoca, era Covid e tudo mais,
Eu só tinha 4 horas para trabalhar, que eram as sonecas dela. Ela dormia 2 horas de manhã, mais ou menos, 2 horas à tarde, mais ou menos, e eu só tinha aquele tempo para trabalhar. Eu fui obrigada e forçada a definir aquilo que realmente queria. Percebes o que eu quero dizer? Sentes que foste realmente... Porque é uma palavra que tu Eu só tinha 4 horas. vezes. Eu tive que escolher o que é que vais fazer em 4 horas por dia. Sim, sim. Mas sentes que foi uma obrigação? Ou que foi uma decisão tua? Não, era, Na verdade, era tipo... não. Não, foi aquilo que tinha, eram as circunstâncias, eu não podia fazer nada contra isso. Era o contexto. Era o contexto. Eu não podia levar a minha filha e arriscá-la a pegar Covid à minha mãe, para tomar conta dela para eu poder trabalhar. Então, eu aceitei a situação e disse, não, eu vou trabalhar nas 4 horas por dia o que tiver de ser. Então, como eu só tinha estas 4 horas, lá está. Eu podia ter ido por outro caminho qualquer. Mas como eu não tinha muitas horas, como eu não tinha muito tempo, por isso é que eu disse, fui forçada e foi a melhor coisa que eu tive, eu fui forçada a trabalhar estas 4 horas e felizmente eu consegui perceber, porque eu sou muito cética, eu sou muito racional. Sou assim, não sei o que dizer, mas o meu pensamento é muito lógico e racional. Se aquilo não fizer sentido para mim, de dormir uma soneca depois do almoço, quando eu tenho tanta coisa para fazer, eu não faço. Ou vem da ciência, ou eu não faço. E felizmente eu fui obrigada a fazer isto e a comprovar tudo aquilo que diz nos livros. Que é, não é por trabalhares mais que vais ser mais produtivo ou que vais conseguir fazer mais coisas. Dormir uma soneca depois do almoço em 15, 20 minutos é a melhor coisa que te pode acontecer, porque vais sentir-te revigorado. A parte do mindfulness, estar aqui e agora, de não tentar fazer multitasking, que antigamente era assim a escrever, não é? No computador. Para e quem nos assim. está a ouvir, a Angela estava com o telemóvel ao lado, o teclado. Portanto, toda a gente sabe o que é o conceito de multitasking. Portanto, quando estão com 50 janelas abertas no computador, a responder a 3 e-mails, ainda a falar com o colega do lado, atender uma chamada, portanto, eu acho que este é um retrato, infelizmente, se calhar, muito aproximado da realidade do que é que infelizmente ainda são os dias de hoje em muitas empresas e muitas organizações. E isto, sabes o que é incrível? É eu ter o dado de... Sabes quanto tempo é que tu demoras depois de te interromperes a voltar a recuperar a produtividade anterior? Eu acho que anda para aí nos 20 minutos. Mais coisa, menos coisa. 11 a 20 minutos. Ou seja, isto, se não for pelo lado... porque eu não acreditava nada disto. As longas jornadas de trabalho, está bem, eu tenho tanta coisa para fazer que eu tenho é que fazer. Mas como eu só tinha 4 horas por dia, eu acabava por ter... Aliás, estava fresquinho como alface, apesar das noites e tudo mais, estava bem, porque não estava a trabalhar exaustivamente, não é? Portanto, só estava a trabalhar 2 horas aqui e 2 horas ali. Portanto, em termos de frescura mental, estava fresca. Não estava exausta do trabalho, estava cheia de vontade de vir, não é? Porque estava feliz, trabalhava pouco, não é? Então, aqui esta ideia do conseguir fazer muitas coisas ao mesmo tempo é mesmo uma falsa ideia. E quando eu leio livros e mostram-se, todos os estudos científicos mostram que depois de interrompermos, não é? Estamos a fazer alguma coisa, sim. Cai um e-mail e nós vamos clicar no e-mail. Quando voltamos ao fechar em Excel ou àquele orçamento, nós demoramos cerca de 11 a 20 minutos a recuperar a produtividade máxima que tínhamos. Quer dizer que nós numa hora, se formos interrompidos 3 vezes, perdemos 30 minutos. E 30 minutos é perder 50% do nosso tempo. Quer dizer que num dia de trabalho de 8 horas, nós podemos, se formos interrompidos 3 vezes em cada hora, porque é muito fácil, é um e-mail... Tenta ver quantas vezes é que és interrompido numa hora. É muito fácil. Se tu te deixares levar pelo e-mail, por não sei o quê, pela chamada... Não fazes mais nada. Pela tua própria... pela tua própria distração. Às vezes não são os outros que nos incomodam, somos nós próprios que nos interrompemos a nós próprios. Sim. Nós facilmente, é muito fácil de ver como é que eu consegui trabalhar 4 horas por dia completamente focada e fazer aquilo que fiz. Porque se nós estivermos a ver isso, as 8 horas de trabalho diárias, se eu for interrompida 3 vezes, acabaste de perder 4 horas no teu dia, só recuperar produtividades. Sim.
não Agora, é? falaste nas 8 horas diárias, que é aquele número mágico que se continua a perpetuar para muitas pessoas. Acaba por ser o standard de qualquer trabalhador, que é trabalhar às 8 horas, 7 horas e meia para alguns, para outros são 11, 12, 14. E isto aqui num toque para os mais céticos que nos estão a ouvir, como é que se passa de 8 horas diárias, aliás, não foi passar de 8 horas, foi passar de 11, 12, 12, 14 horas por 14, dia sábado, para domingos. 4 horas a trabalhar por dia. Para os mais Exatamente. céticos, como é que se faz? Porque há muita gente até está a pensar, mas espera lá, se eu agora for trabalhar 4 horas por dia, isso era espetacular, isso eram férias, mas eu não consigo, isso é Claro. impossível, eu acho que nunca Vamos vai contexto- dar. Claro, vamos contextualizar. Eu estava a começar a criar o meu negócio. Eu não tinha um negócio a rolar. Ou seja, o que eu trabalho com os empreendedores, muitos deles com quem eu trabalho, têm que criar isto, o equilíbrio. Por isso é que é o equilíbrio entre o negócio e a vida pessoal. Estão cansados de chegarem a casa e não terem paciência para o filho, de responderem mal à mulher, de não terem tempo de ir ao ginásio. Eu quero trabalhar com estas pessoas, querem ter este equilíbrio. Porque se quiserem só crescer o negócio e continuar a trabalhar às 12, 14 horas, não sou a melhor pessoa. Sinceramente, no passado, era a melhor pessoa para ajudá-los. Neste momento, isso faz-me comichão, porque eu sei que não é o melhor caminho. Portanto, eu não consigo ajudar só pessoas que querem só fazer crescer o negócio, e continuar nesta roda. O que é que acontece? Eu estava a criar o meu negócio. Pessoas que já têm um negócio a rolar, obviamente que não vão conseguir passar de 16 horas para 4 horas. E se calhar nem é esse o objetivo. É aquilo que eu digo, eu não gosto de ser extremista. Neste momento, em 2022, a minha média anda nas 5 horas e meia. Entretanto, o Covid já foi, a minha filha está a ir para o colégio, não é? Mas eu escolhi continuar a ter este estilo de vida. Wesley, mas já não são 4. Ok, mas isso não interessa se são 4, 5, 6, 7 horas. O que eu não considero, e os estudos e os especialistas, não sou eu, os especialistas não indicam que seja algo saudável trabalhares 10, 12, 14 horas, não tens fins de semana, estás sempre a chutar os filhos do escritório porque estás a trabalhar e sentes-te mal, a mamá depois não sei o quê. Quantas vezes eu não ouço disto? Isto parte-me o coração. Porque os filhos imaginam o impacto que nós estamos... que isto cria neles, não é? Parece que estão sempre a estorvar e os pais a sentirem-se culpados por terem esta atitude, que não têm fins de semana, que não têm férias. A sentir-se mal, que é incrível. A sentirem-se mal e a sentirem-se com os filhos. Pronto, então, para estes empreendedores, o trabalho que eu faço com eles não é ajudá-los a passar de 14 horas para 4, porque isso não se consegue fazer de um dia para o outro. O que eu ajudo a fazer é os tais pequenos passos, porque o Kaizen é Kai, mudar, Zen, melhor, então é mudar para melhor. Mas o Kaizen não trata de mudanças disruptivas. Eu costumo fazer a analogia da dieta mágica de verão, estás a ver? Está-se a aproximar o verão, então, principalmente nós, senhoras, não é? Queremos ir emagrecer ali uns quilinhos. E então andamos em esforço máximo durante o último mês a ter hábitos difíceis de sustentar a longo prazo, não é? Exercício físico, alterar a nossa alimentação, coisas muito drásticas para o verão. E depois do verão voltamos a engordar tudo novamente. Ou seja, a mudança drástica, porque é tão drástica e existe tanta energia, acaba por não ter bons resultados, porque só tem aquela energia, aquele pico inicial de motivação. E quem quiser isto, também não sou a melhor pessoa. Porque eu não trabalho na dieta mágica de verão, porque ela não dá resultados. Passado 1, 2 meses, como o hábito é tão disruptivo, como a coisa que se tem que fazer é tão exigente, nós não vamos ter a tal disciplina e rigor que... Por isso é que a malta anda-se a fustigar, a comparar-se com a Maria, que gostava de ser mais consistente e rigorosa, mas se calhar o que ela está a ser é demasiado exigente e a dar passos maiores do que aqueles que podem ser dados. Então, se nós apostarmos nos pequeninos passos, no 1%... Ângela, gostava tanto de ler. Vamos passar um exemplo prático. Gostava tanto de ler. Não tenho tempo para ler. Ângela, tu não conheces o meu dia. Eu não tenho tempo para ler. Eu disse, ok, tu não tens tempo para ler. Consegues-me arranjar 5 minutos no teu dia? Claro, isso 5 minutos qualquer pessoa arranja. Eu, ok. Então, o teu compromisso é ler 5 minutos ou uma página por dia. Isso aí é fácil. Pronto, então só quero que te comprometas com isso. Então, às tantas, a pessoa
está a começar a ler uma página por dia, todos os dias, está a aprender novas coisas, está a ficar mais enriquecido, está a se tornar o eterno aprendiz que quer ser e fazer melhor. Então, o Kaizen não tem a ver com estas mudanças disruptivas muito grandes que as pessoas não conseguem sustentar ao longo prazo, mas tem a ver com estes empreendedores que trabalham muito, mas que eu vou ajudá-los a fazer a tal limpeza da garagem. Que é, anda lá, vamos lá ver todos os teus projetos, atividades, produtos e serviços. Dados, para aqui, quanto é que vendes disto? Que tempo é que estás a dedicar àquilo? Não sei o que é, qual é o impacto? Quais são os teus objetivos? E isto, cuidado, olha que eu... Tal, ainda tenho ali da voz. E depois respiro e pergunto, então, e como é que estás? E o que é que queres ir? E o que é que queres alcançar? Da Sonai. A parte do coaching, que sou certificada e que terei certificação em coaching, que eu digo sempre que toda a gente deveria ter um curso de coaching, não para exercer, mas para se conhecer melhor e para conseguir entender melhor os outros. E acho que o mundo seria um lugar um bocadinho melhor se todos nós tivéssemos um bocadinho deste conhecimento. Dos nossos valores, das nossas crenças. Eu faço muito auto-coaching, depois tenho o meu coach, mas depois faço muito auto-coaching comigo própria e ajuda-me imenso. E portanto, tem a ver com isto, não tem a ver com mudanças drásticas, a dieta mágica de verão, tem a ver com eu ajudar os empreendedores a primeiro estruturar e organizar o negócio, não é? A livrar-se daquilo que não faz sentido, e a decisão será sempre dele. Eu sou sempre uma facilitadora do caminho, também foi algo que tive que melhorar, não é? Esta parte do coaching também me ajudou muito, não é? Porque não vale a pena, eu até posso dizer, não é por ali, a não ser que seja uma asneira muito grande, não é? Mas o que é que eu adianta dizer que para ali é que são os 50%, se a pessoa depois, se eu disser que é para ali, não vai chegar aos 5%. Então é preferível a solução da pessoa que vai melhorar 10%, mas que ele está completamente comprometido com esses 10%. Em que se fosse eu, a minha solução traria 50%, mas era a minha maneira. E a minha maneira não tem que ser a maneira da outra pessoa. Então, é este caminho, passo a passo, de estruturar, organizar, de fazer a tal triagem, a limpeza daquilo que acrescenta e não acrescenta valor. E depois de sabermos aquilo que acrescenta, então vamos simplificar ainda mais aquilo que faz e questionar. E quando as pessoas se apercebem dos processos que têm, dizem, como é que é possível? Eu nem fazia ideia que este processo passava por aqui e por ali e que demorava tanto tempo. Mas depois quando nós ajudamos, quando eu ajudo a trazer isto para cima da mesa, não é? De dividir o processo em pequenas partes e de saber quanto tempo é que isto demora no final, isto nem faz sentido, isto podia ser feito assim. Começa-se a haver. Por isso é que isto é tão bom, porque não é preciso softwares nem nada disso, é melhorar aquilo que já temos, é olhar para aquilo que realmente importa. Então é este caminho que eu ajudo a fazer aos empreendedores, não é passar de 16 para 4, porque se calhar nem querem trabalhar 4 horas, sentem-se bem e gostam daquilo que fazem, mas querem ter uma vida mais saudável, querem ter tempo para ir ao ginásio. Então existem desafios slow que eu vou lançando, tenho muitos, ou seja, eu tanto estou a falar de dados e de gráficos e de prioridades estratégicas e como é que nós vamos lá chegar, como já estou a falar de comer mais devagar. Por exemplo, tenho uma empreendedora que tem um ritmo muito acelerado e que está sempre a tentar fazer várias coisas. Então estou aqui, mindfulness, desafio da semana 1, mindfulness, vamos fazer isto, não sei o que mais. Então, é este outro lado. Agora o desafio foi que ela disse que gostava de ter mais tempo para ela própria. Mas o que isso é? Ela disse uma massagem. O desafio desta semana foi, vais marcar na tua agenda a massagem. Então são estes pequenos passos, não tem a ver com mudanças radicais, tem a ver com perceber o que é importante para a outra pessoa e ajudá-la a fazer este caminho. Quer seja de perceber melhor o seu negócio, saber onde é que estão os verdes, os pontos bons, e os pontos a vermelho, os pontos críticos que tem que se atuar. Sim, sim. Que sem dúvida tu consegues ajudar a fazer isto tendo esta visão externa da pessoa, porque acaba por lhe dar uma perspectiva que ela até ao momento não tem, tal como houve um momento em que também não tinhas essa perspectiva externa, mas a partir do momento em que tu ganhas consciência daquilo que estás a fazer com o teu tempo e que és relembrado ou relembrada que o teu tempo é limitado, nem que seja só pelas 24 horas do dia, e começas a perceber, ok, se tu chegas ao final do dia e sentes que não fizeste nada daquilo que gostarias de ter feito, então o que é que tu pensas sobre isto? O que é que isto diz sobre ti? O que é preciso fazer a partir de agora?
Porque eu compreendo, quando digo compreendo, estou solidário com as pessoas que sentem que a vida delas tem que ser assim, ou será forçosamente assim, porque a dos pais delas foram assim, a dos avós foi assim, sempre a trabalhar muito, 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 jornadas de longas horas de trabalho, com a mentalidade sempre de que era preciso trabalhar muito tempo para se ter alguma coisa, ok? Esquecendo-se aqui um bocadinho do contexto, porque, por exemplo, no caso dos meus avós, que eram pessoas que viviam numa aldeia e que viviam à base da agricultura, o meu avô trabalhava na construção civil, a minha avó era dona de casa e agricultura, ok, aí era preciso tempo porque as tarefas requeriam esse mesmo tempo para serem completas. Não dava para semear uma terra de milho em 2 horas, quer dizer, dependia da dimensão da terra. Portanto, as tarefas em si exigiam esse mesmo tempo. Mas lá está, quando estavas a semear uma terra de milho, estavas só a semear uma terra de milho. Não estavas a semear uma terra de milho, não estavas a lavar a roupa ao mesmo tempo, não estavas a confeccionar a refeição e ainda a escrever uma carta. Quer dizer, não era isso que se tratava. Era tu focaste e nessa medida, eu acho que houve uma desevolução, acho que é assim que se diz, em relação aos nossos tempos, porque nos tempos deles, como o que estava em causa era a sobrevivência, eles tinham que se focar realmente naquilo que era importante. Não havia espaço para o extra, nem espaço para o extra, que era muito bom, aquilo que eles gostariam de ter, mas que não tinham possibilidades, nem para o extra, que só lhes vinha a ocupar tempo, que era essencial para aquilo que eles tinham que alcançar na vida deles, que era pôr pão na mesa, que era arranjar alguns trocos para conseguir manter a família à tona e conseguir dar um futuro melhor aos filhos. E parece que com o tempo, nessa perspectiva, em vez de nós evoluirmos enquanto sociedade e nos tornarmos uma sociedade mais focada naquilo que é realmente importante e priorizarmos aquilo que temos na nossa vida, nós fizemos, parece que o caminho inverso. Parece que quanto mais tempo temos, derivado também da evolução tecnológica, que felizmente é isso que ela também nos dá, é nós temos mais tempo para fazer aquilo que gostamos de fazer, parece mais escravos somos desse mesmo tempo. Certo. Ou seja, era suposto nós estarmos a crescer e não é isso que está necessariamente a acontecer, o que é assim um bocadinho, a meu ver, triste de constatar, porque, caramba, era suposto nós estarmos a ficar melhores e parece que não é isso que está... Estamos no caminho inverso. Sim. Opa, até existe casos tão... Eu acho isto irreal, mas para fundamentar aquilo também que tu estás a dizer, existe o speed yoga, que é, não tens tempo. Exato, Pedro, existe o speed yoga, que é, epá, não tens tempo, vais ali 20 minutinhos, ok? E fazes um yoga de 20 minutos, pões-te nas posições e já está, podes ir trabalhar porque fizeste yoga. Epá, e isto está a acontecer. Há outro exemplo que tu vais achar que isto não existe, mas existe, que é um drive-thru funerária. O que é isto? Um drive-thru. Imagina, vais buscar um McDonald's, não é? Vais para o drive-thru e vais buscar um hambúrguer, certo? Aplicar a mesma coisa a um funeral. E agora imagina o que é, tu tens um caixão, tu passas de carro, baixas o vidro e dizes tchau tchau ao defunto, é assim que tu prestas a tua homenagem. Então existe um drive-thru da funerária, que é assim, porque não há tempo, então pronto, é assim, tu passas de carro, baixas, despedes-te e está feito. Não quero nenhum drive-thru no meu. Ouviram, malta? Não quero nenhum no meu, porque isso... Opa, isto é de loucos. Isso é deprimente. É muito mau. Obviamente isto são exemplos muito extremos, mas caramba, dá-nos aqui alguns sinais de para onde é que nós estamos a ir e a desevoluir, como tu dizes, e muito bem. O Carlo Honoré, que é uma grande voz do movimento slow, contou a história dele. Ele também super amante da malta acelerada pode fazer parte do slow business, está bem? Porque isto não tem nada a ver com sermos pessoas rápidas ou lentas. Sim. Tem a ver com o equilíbrio, tem a ver em que eu consigo ter tempo para o meu negócio e vou praticar Krav Maga, uma arte marcial, 2 vezes por semana, e era um sonho de criança que nunca tinha feito. Consigo ler todos os dias, consigo escrever todos os dias, ter tempo para mim. De vez em quando pegamos nas motas e eu e o meu marido vamos ao meio da semana ter um tempo para nós, como casal, em que almoçamos juntos, em que estamos juntos, sem a pipoca. Então não tem a ver com sermos ou não pessoas aceleradas, tem a ver com nós encontrarmos o equilíbrio. E qual é que é o equilíbrio certo? Cada um saberá o seu.
E este é o meu equilíbrio. Eu escolhi fazer estas 4, 5, 6 horas por dia para depois ter tempo para outras coisas. Escolhi tirar 5 semanas de férias e para o próximo ano vou para a Itália com o meu marido e com a minha pipoca durante um mês. Porquê? Porque queremos viver como aos locais, ir aos mercados, fazer a comida e depois aproveitar para conhecer. E queremos ter este espaço, estas experiências e não viver e não ir a correr, não é? Existe o slow travel, não é? Ir a correr para ver sei lá quantos monumentos, fazer o cheque em tudo aquilo, não é? E chegamos exaustos e não vimos nada e nem nos demos tempo para improvisar e simplesmente fluir na cidade e aproveitar um bocadinho aquilo que tem de bom, do imprevisto. E muitas das vezes não nos permitimos a isto. Então esta reflexão cada um de nós tem que fazer, nenhum está certo, nenhum está errado. Não quer dizer que eu agora, depois para o próximo ano, vá trabalhar 4, vá trabalhar 6, o que interessa é que eu esteja no meu ritmo, na velocidade certa. E o Carlo Honoré, como eu te estava a dizer, tem a história muito gira. Eu fui forçada, ou seja, o slow vem desta paragem, o business eu já tinha do Kaizen, da Bosch e da Sonai, então o slow business, se pudermos resumir, o slow não se trata de lentidão, trata-se de decisão. Decisão, ok? Decidir o que realmente é importante, ok? E aquilo que não é importante. E, portanto, o slow business, numa palavra, é o equilíbrio entre quê? Negócio e empreendedor. E sim, é possível nós termos um negócio forte, ok? E que cresce, e ao mesmo tempo termos tempo para nós. Vai acontecer de um dia para o outro? Não. Mas se calhar estes pequenos passos são muito mais grandiosos do que a tal dieta mágica de verão que apenas nos deixa frustrados. Porquê? Porque estes pequenos passos, esta uma página por dia que estamos a ler, apenas nos ajuda a criação da autoconfiança. Tipo, eu não era capaz e agora estou a ser capaz de ler. Porquê? Porque consegui fazer uma coisa que é muito gira, que é não assustar a amígdala, que é responsável por nos bloquear toda a parte do córtex criativo e ficarmos bloqueados, não é? Então eu, se der pequenos passos, a amígdala não fica assustada e não nos bloqueia e deixa-nos ir. Então, para a mudança, para as pequeninas coisas, e conseguimos manter-nos lá e ir evoluindo, e isto aumenta a nossa autoconfiança, e com isto nós conseguimos estar melhor. Como é que tu achas que eu me sinto quando vou passear de moto e chego para o meu trabalho? Estou fresquinha, estou tão contente de tirar aquele tempo. Imagina o que é. Olha, vou tirar uma tarde, vou brincar com o meu filho e não sei o quê. Como é que tu achas que vens para o trabalho? Vais pior? Sim. Ou vens melhor? Vais conseguir estar mais ou menos concentrado, mais ou menos focado? Tipo, quantas vezes eu já me senti cansada e insistia? Estava ali a derrapar no passado, não é? É o tal parar antes de estar cansada. E agora também já me conheço um bocadinho melhor. Quando eu sei que estou ali a derrapar numa coisa, eu disse, parou. Vou dar uma volta, vou ali à cozinha, venho, vou lá fora, vou apanhar um bocado de ar. Às vezes 5, 10 minutos é suficiente. E quando venho, tipo, a ideia, aquilo que me estava a bloquear até veio. Sim, é? sim. Então, os estudos científicos mostram que isto é possível e a verdade é que é possível, mas só depende também de nós de querermos experimentar e estes dados de 11 minutos até recuperar a produtividade máxima, não é? De 11 a 20 minutos. Esta questão do multitasking, que quando nós estamos a fazer várias coisas ao mesmo tempo, os estudos mostram que demoramos o dobro do tempo a fazer as mesmas coisas, o dobro do tempo a fazer as mesmas coisas, vou repetir. Então, eu como sou uma pessoa muito cética e muito racional, isto ajudou-me imenso a, por exemplo, ir dormir a soneca quando tinha tanta coisa para fazer. Estávamos em dezembro, Pedro, partilhar esta história contigo. Estávamos em dezembro e eu tinha que terminar o meu livro até final de dezembro de escrever. Eu escrevi o livro em 7 meses. Em cada mês eu escrevi um capítulo. Foram 7 meses, 7 capítulos, um por cada mês. E eu lembro-me perfeitamente que no dia seguinte já não ia trabalhar, ou porque era Natal ou qualquer coisa, ou seja, era o último dia que eu tinha efetivamente para trabalhar. E eu ainda me faltava escrever uma parte do livro e não sei o quê, eu só tinha 2 horas, porque ela entretanto ia dormir, e eu lembro-me, eu só tinha 2 horas para fazer isto. Mas eu estava tão cansada, estava tão exausta, eu disse,
epá, eu devia dormir. Porque os livros, porque eu agora leio muito, os livros dizem que eu devia dormir. Aconselham isso mesmo. Na certo. Segunda Guerra Mundial, havia, já não me lembro quem é que foi, que a gerir a Segunda Guerra Mundial fazia estas sonecas, dormia. Porquê? Porque acordava com outro vigor e tudo mais. Leonardo da Vinci dormia com uma chave na mão. Então, é só 15 a 20 minutos, porque não podemos entrar no REM mais profundo. Então, só podem ser 15 a 20. Mas isto é interessante, que é, se quiserem fazer aquela soneca revigorante, mas não profunda, é sentar-nos num sítio confortável, ou o que for, e ter uma chave, alguma coisa na mão. O Leonardo da Vinci fazia isto, o pintor. Eu já ouvi várias versões com diferentes pessoas, mas sei que alguém fazia isso. Pronto. E ele, quando a chave caía ao chão, ele acordava com o barulho da chave. Então, esse era o tempo certo de fazer aquela pausa revigorante. E eu lembro perfeitamente de estar em dezembro e dizer, eu tenho que escrever, eu não posso parar. Mas, entretanto, a minha mente dizia, mas os livros dizem que tu devias fazer uma soneca de 15 a 20 minutos. Lembras-te daquilo que leste? Sim. E foi uma luta interna comigo própria para eu decidir sim ou não. E eu fui. Deitei-me, pus o despertador e tive. Tu não estás bem a ver. Quando eu acordei e me sentei em frente ao computador, aquilo fluiu. Eu disse, ai meu Deus, ainda bem que mas isto é uma escolha que nós podemos... Eu podia ter escolhido não fazer isto, apesar daquilo que a ciência e os livros dizem. Eu podia ter escolhido não fazer a soneca com tanta coisa que eu tinha para fazer. Eu disse, o que eu pensava era, depois eu só vou ficar com 1h30, não é? Mais ou menos. Não, eu ganhei, porque depois consegui, aquilo fluiu e consegui, e para mim foi um momento marcante na minha vida. Sabes que mais eu uma vez. Também sou fã das sonecas, muito graças à minha esposa, porque ela começou a introduzir essa hábito na minha vida e depois eu percebi que realmente era muito bom e, portanto, todos os dias, a não ser que não consiga mesmo, e isso é difícil, não é só 20 minutos, são meia hora, 40, portanto, menos do que isso para mim não dá. E isto lá está, depende de pessoa para pessoa, depende do seu contexto, da sua forma de ser por aí fora. E comecei a fazê-lo regularmente e reconheço os mesmos benefícios que tu falas. Isto tem um fundamento, porque nós ao longo do dia vamos começando, e aqui vem a parte da ciência comportamental, ainda bem que eu lá estudei, que isto tem a ver e dessa parte toda, é que nós temos umas moléculas que são, acho que é adenosina, eu posso depois pesquisar mais tarde, mas acho que é essa. O que é que ela vai fazer? Na medida que o dia vai passando, ela vai se acumulando no nosso cérebro, vai encontrando nos receptores e vai sinalizando que nós estamos cansados. Portanto, ela vai começando a acumular-se cada vez mais, vamos cada vez mais cansados e vamos começando a ter a tentação de ir descansar, de ir dormir, de relaxar por aí fora. Só que depois entra aqui uma variável externa que infelizmente, ou felizmente, não sei muito bem, interfere com isto, que é o consumo de café logo após a refeição. O que é que o café faz? O que é que a cafeína faz? A cafeína vai ocupar os mesmos receptores dessa molécula. Portanto, se ela não os consegue ocupar, ela não sinaliza que estamos cansados, daí aquela sensação de vigor que a pessoa tem depois de beber o café, e, portanto, já está tudo bem. O que acontece? O cansaço está lá na mesma, porque assim que a cafeína se liberta daqueles receptores, tu tens uma quantidade muito maior de adenosina para os mesmos receptores. Portanto, por isso é que as pessoas, quando param de beber café, ou quando estão numa jornada longa de trabalho, e começa o café a perder o efeito, começam a sentir o sistema a crashar todo, porque é todo o cansaço daquele dia, e às vezes semanas e meses, a aparecer ali. E qual é que é a solução? Vamos tomar mais uma dose de café. Mais uma dose de café. E pronto. Em vez que era muito melhor fazer uma soneca, porque o fazer a soneca, a NASA faz, vai fazer, não tá. Se não for não sei o quê, a NASA faz. Eles não podem transitar entre tarefas se não fizerem a tal soneca, não sei o que mais. Porquê? Porque dos protocolos. Exatamente, a NASA faz. Portanto, se a NASA faz, nós também deveríamos fazer isso, porque vai nos ajudar no nosso negócio. Sim, certamente. E algumas empresas portuguesas que fazem, que já estão a adotar, principalmente na área da tecnologia, mas acredito e espero que isto comece a ser abrangido, não é? Mas é engraçado que tu vais ver, e nos novos layouts de muitas empresas que estão na vanguarda da inovação, ainda não encontras um espaço onde a pessoa possa dormir. Não. Ter uma cesta. Eu só conheço uma empresa portuguesa.
o que é incrível. Porque o que isto faz em comparação com a cafeína é exatamente o contrário. Ou seja, enquanto que a cafeína atua como, é quase como se fosse uma barragem que está a impedir que aquela água toda venha por ali abaixo, o que acontece quando tu vais dormir é que os níveis de adenosina baixam e, portanto, sentes-te fresca como uma alface. Portanto, tu tens o mesmo benefício que um café, no sentido de estar mais alerta, mais desperta, mas sem todo o outro lado que é prejudicial, que é estar-te ali a colocar em sobre-esforço até ao final do dia. Portanto, eu diria, em jeito de brincadeira, mas também em jeito de desafio, comecem a trocar os cafés por uma cesta. Não dá para o convívio, não, mas quem sabe, depois da cesta ainda dê-lhe 10, 15 minutos para falar com as outras pessoas. Mas eu acho que isto, durante uma semana, a coisa começa a rolar de forma diferente. E tem tudo a ver com aquilo que estavas a dizer. Não é questão de ser mais rápido ou mais lento, de ser mais ou menos eficiente. Trata-se de perceber aquilo que eu posso fazer que me vai trazer mais valias, quer ao meu trabalho, ao meu negócio, quer a mim enquanto pessoa, enquanto membro de uma sociedade e da família. Portanto, não se trata em ser... Não se trata nesta questão do slow ou fast. Trata-se sim de, como estavas a dizer, de equilíbrio, de melhoria contínua, de melhores decisões e de qualidade de vida, que eu acho que é por onde ruma toda esta nova metodologia do slow business, que é ter mais qualidade de vida, ou seja, fazermos mais daquilo que gostamos e que queremos fazer. Exatamente. E não nos sentirmos culpados, porque isso é uma frustração muito grande. Nós hoje em dia recebemos 5 vezes mais informação do que recebíamos antigamente, como tu estavas a falar, do teu avô e da tua avó. Pá. O mundo era aquilo também, eles olhavam à volta, sim, aquela comparação, a vizinha do lado também plantava as suas batatas e cenouras, não é? Então, eu acho que também depois entramos aqui num espectro muito grande, que é toda esta tecnologia que nos vem ajudar e facilitar a vida, é excelente, mas depois quando nós entramos para a parte da informação que nos chega, acaba por ser tão avassalador, porque eu quero fazer tudo. Eu quero ter... Passamos de olhar para o vizinho, olhar para um mundo que é muito rápido, não é? Isto mudou tudo na questão da invenção do relógio, não é? Que antigamente os ritmos eram geridos pelo sol, não é? Quando não havia sol ias dormir, e quando havia sol tu acordavas, não é? E quando veio a luz, a revolução industrial e tudo isso, e o relógio, não é? Começou os comboios, tipo, das encomendas chegarem a tempo, começaram a ser incutida aquela ideia de que não ser pontual era uma coisa má, que os comboios que se podiam atrasar, que erros poderiam acontecer. Então nós temos esta ideia muito enraizada de que tempo é dinheiro, que foi o Frederick Taylor que nos trouxe. Quando ele começou a construir e toda a parte da Ford e a dividir as tarefas, não é, em pequenas partes para conseguir aumentar a produtividade, nós começamos a ter aqui uma pressão enorme em conseguirmos fazer no mesmo tempo mais coisas. E depois, como temos tanto acesso à informação do outro, do vizinho, disto e daquilo, e tem, ai que giro, eu quero fazer um curso de arte, olha que giro isto aqui que está aqui no scroll, ai eu gostava de saber desenhar, ai eu também quero aprender guitarra, porque chega-nos a nós tudo, não é? As possibilidades abrem-se. E depois é essa questão, nós queremos ter tudo, nós queremos ter uma carreira brilhante, nós queremos ter depois um smartphone impecável, nós queremos ter aquele carro, nós queremos ter a casa, nós queremos ter tempo para a família, nós queremos fazer aquela formação, nós queremos ir de férias para aquele sítio, nós queremos ler aqueles livros, nós queremos estar nas redes sociais, Tanta coisa. Tipo, tanta coisa. E este gap... Existe um gap muito grande entre aquilo que nós queremos ter e que nos é mostrado, não é? Das possibilidades que existem, tipo, eu gostava de fazer isto, e aquilo que realisticamente nós conseguimos ter. E é este gap que existe entre aquilo que, as possibilidades e aquilo que realisticamente podemos fazer, que nos causa uma sensação de frustração tão grande, não é? Que depois ficamos frustrados porque achamos que não estamos a fazer o suficiente ou que não existe tempo suficiente. O tempo existe para todos de forma igual. Na cultura hindu, oriental, nós temos uma cultura aqui que é muito de... O tempo é finito, não é? Nós temos 24 horas e nós falamos disto assim. Tenho X horas para fazer isto. O ciclo termina em 24 horas. Mas na cultura oriental, o tempo é algo cíclico.
Ele vai e ele vem. Ele vai, mas ele vem. E na cultura ocidental é um tempo finito. Então, toda esta forma como nós encaramos o tempo de ser cíclico, que ele vai e vem, não é? Não importa, tipo, ele vem mais. Eu amanhã terei mais. Terei outras oportunidades de começar de novo, de a new fresh, não é? Também nos influencia aqui e acho que aqui nos pressiona bastante em termos sociais, da comparação do que o outro fez, de que este leu, de que não sei o quê, que eu também quero. E acabamos aqui por sentir essa frustração entre aquilo que queremos ter e aquilo que realisticamente podemos ter. É quase como o minimalismo, em que tu tens o mínimo, não é? Na casa, em termos de decoração, é só o essencial, só tens a roupa essencial, aplicado aos negócios. Não é? Minimalismo aplicado aos negócios. Slow business é minimalismo aplicado aos negócios, que é desapega-te daquilo que não faz sentido, que não acrescenta, e apega-te àquilo que é mesmo importante e que te vai ajudar a alcançar aquilo que tu queres. E acho que é um bocadinho por aí. Eu trabalhei estas 4 horas e nas 4 horas, além de escrever um livro, eu criei a minha empresa. Fiz entrevistas a 75 empreendedores, criei o Eterno Aprendiz, o bonequinho, a mascote da Equal, que é o curioso e o corajoso que quer ser e fazer melhor. O que é que eu fiz mais? Fiz mentorias em empreendedores, criei o site, andei no LinkedIn, comecei as minhas primeiras pegadas no LinkedIn, e tudo isto e escrevi o livro, não é? Já agora está aqui, Aprende por Ti, a arte de gerir o teu negócio. E como eu não tinha e não podia esperar pelas editoras, eu disse, vou fazer isto sozinha. Então, a verdade é que eu escrevi em 7 meses, e depois fui bater às portas, apresentei o meu projeto, e sozinha, em 1 ano, ele está em todas as lojas FNAC, está na UOC, está na Bertrand, o que mostra que isto é possível, porque eu não sou escritora, e portanto, se eu conseguir fazê-lo, qualquer um consegue fazê-lo. Ou seja, isto é mostrar que é possível. Se eu em 4 horas fiz isto, como é que eu fiz, hein? Como é que fiz? Como é que fizeste? Foi isso, foi mindfulness, foi estar no aqui e no agora. Tinha aquelas 2 horas de manhã, 2 horas da tarde. Não havia tempo a perder nem a enconhar. Pumba, para ali. Eu trabalho muito em 4 horas. Aliás, eu em 4 horas faço muito mais trabalho do que fazia antigamente em 10, 12, porque já estava cansada, porque já estava a derrapar naquele e-mail, apaga, reescreve, não sei. E agora tudo flui de forma mais fácil. E é isto que é slow business, é fluir, porque nós estamos bem como um todo. Não é só o negócio que está bem, Sim. Mas sou eu como empreendedor que me sinto bem, não me sinto culpado, consigo ter tempo para a minha família, ter espaço para mim, dormir bem, não fazer o 3º turno a trabalhar à noite porque não o quero fazer, e de manhã acordo fresco como alface e aquilo até vai correr melhor. E este é o segredo. Entre aspas, que não é segredo nenhum, que é mais simples, é simples de entender, mas é uma escolha difícil de se fazer. Às vezes contraintuitiva, o tal dormir a soneca quando temos tanta coisa para fazer. É contraintuitivo, mas é eficaz. Sim. E podemos os dois atestar por isso. E há livros também, há muita investigação sobre esse tema. Portanto, também ficamos a saber que se alguém quiser contratar-te para organizar casamentos, festas de final e por aí fora, vai ter aquilo feito, se calhar, em menos de 1 semana. E, portanto, vai ficar tudo ótimo, vai ficar tudo tranquilo. Mas acho que realmente isto, o slow business, é mesmo trazer intencionalidade à nossa vida e nós conseguirmos abdicar de ter tudo para ter aquilo que nós realmente valorizamos. Que é engraçado, mas é aquilo que nós passamos a vida toda a tentar ter. É tentar fazer mais daquilo que nós gostamos mais de fazer. Vá-se lá perceber. Fica um desafio para ti, para mais tarde, porque hoje já nos vamos aqui a estender. Porque este conceito é interessante. A questão que me fica, e eu depois já te vou lançar a tua questão de final de episódio, é o contexto tem aqui uma influência muito grande. Ok, e tu partilhaste isso há bocado, porque inicialmente eram 4 horas, neste momento são 5h30, portanto o contexto também tem a sua influência. Como é que nós aplicamos isto a quem está a trabalhar por conta de outra pessoa?
ok? A quem está a trabalhar numa linha de produção, exatamente. Como é que essas pessoas podem aplicar este conceito à vida delas? Eu acho que não sei se já pensaste ou não, mas poderá ser eventualmente um outro patamar, porque aí já tens um contexto que é diferente do empreendedor, porque o empreendedor, à partida, é dono do seu próprio negócio e do seu próprio tempo. Aqui já a realidade inverte-se um bocadinho. Mas eu acredito que tu conseguirás encontrar aqui uma resposta para esta questão. O slow work existe e lá está. Também não sou a melhor pessoa para o slow work, porque o meu foco está muito focado nos empreendedores. O slow work existe. Existem pessoas que, por exemplo, a Slow Movement de Portugal, a Sofia Pereira, a grande líder do movimento slow em Portugal. E ela fala muito e lá está. Tem workshops para pessoas que trabalham por conta de outrem, o slow work. Mas não é o meu foco. O meu foco eu tive que o escolher. Porque o que é que ia fazer? Ia ser isso. E eu tenho que escolher, eu tive que fazer essa escolha de onde é que eu consigo ter este impacto. E realmente é o slow business, é o tal empreendedor que tem um negócio e que não trabalha, se calhar, às 8 horas por conta de outrem, mas lá está, eu também conheço pessoas por conta de outrem, eu trabalhava noutra empresa e não trabalhava 8 horas, tá? Eu trabalhava 12, 14, 16, pronto. Mas o meu foco é mesmo para empreendedores, porque sim, eles têm uma capacidade de decisão, não dependem de outros, mas é possível aplicar, existem metodologias a aplicar no slow work, não é? Muito importante também para as FIAs e para as organizações perceberem esta questão. Se eu conseguir imaginar ajudar os empreendedores a aplicarem o slow business, um empreendedor que tem uma equipa, ele vai perceber e aplicar os conceitos e conseguir ajudá-los a ter um slow work, que é o tal equilíbrio também entre a vida profissional e pessoal. Okay? E se nós formos a ver os princípios e as metodologias, elas basicamente tocam-se. Porque eu posso estar a falar de prioridades estratégicas do negócio, não é? 3 grandes pilares, mas depois aquilo desdobrando por lá fora, vamos então à equipa de marketing ou comercial definir quais são os objetivos então estratégicos que vão contribuir para o pilar macro que está aqui em cima. Então cada elemento da equipa, aplicando metodologias, como é que eu acho que isto faz sentido? Em primeiro lugar, nós temos consciência e sabemos quem é que nós somos, o nosso perfil comportamental, e depois temos também o método certo, o Kaizen. E é isso, é muitas vezes o método certo aplicado àquela situação. Desde uma matriz de prioridades, desde, por exemplo, aplicar um NPS e saber qual é a satisfação do cliente e a sua lealdade, desde aplicar o ciclo de PDCA e conseguir saber como é que consegue melhorar de forma contínua usando essa metodologia. Essa metodologia eu explico-a tanto a um CEO, a um empreendedor que tenha negócio, como esta metodologia se aplica ao tal slow work, não é? À tal equipa de marketing ou de comercial. Os princípios são os mesmos, são válidos, só que são em diferentes áreas do negócio. Não é? Então, eu também acredito que isto poderá ter um impacto na cadeia de valor, que é, eu trabalhando com os empreendedores, eles vão aplicar e perceber a importância disto também para a sua equipa. Okay? E aí é o slow work. Mas lá está, o foco é muito direcionado para o empreendedor e não tanto para as pessoas. No entanto, os princípios aplicam-se quer a um nível da organização, quer a outro. Só que aqui estamos a ter uma visão de helicóptero, aqui estamos a ver a flor, não é? Mais no terreno. Pronto, mas o princípio é o mesmo. Boa. Então há esperança. O mindfulness nos negócios do aqui e do agora aplica-se, as interrupções, os dados aplicam-se, a soneca depois não sei o que aplica-se, tanto para o CEO como para o slow work. Portanto, todas as dicas, tudo aquilo que nós falámos aqui, também pode ser útil para quem trabalha para a conta de outrem. Boa. Ângela, para nós fecharmos aqui, por agora, está bem? Certamente que daria para ainda estender um bocadinho mais este podcast. Colocar-te a última grande questão. Oh Jesus, já estou a tremer. Ficou prometida. Se tu pudesses deixar uma mensagem no livro da humanidade, o que é que tu escrevias? Ai, Jesus Cristo.
No livro da humanidade. Esse livro existe? Eu só estou a ganhar tempo para pensar. Eu acho que existe e vai sempre existir. Enquanto a Mas eu humanidade sei o que existir. diria. Eu diria a cada um de nós para ser fiel à sua essência, e para serem eternos aprendizes que querem ser e fazer melhor dia após dia. Porque se nós fizermos isso, vamos contribuir para um mundo melhor, e para que os nossos filhos vivam num mundo melhor. Ser fiel à tua essência. Acho que é por aí. Boa. Ângela, obrigado por este episódio, por esta conversa. Passamos aqui por muitos temas, sendo o principal o slow business, e portanto acho que há aqui muitas ferramentas para nós trabalharmos de uma forma mais, diria que sustentável e equilibrada. Obrigado. Obrigada eu, Pedro, pelo convite e um grande beijinho. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.